A paz de Cristo seja contigo, vosso irmão em Cristo, Gerson Souza. O que significa não se acomodar com este mundo? Essa expressão do apóstolo Paulo aos Romanos traz para nós um conselho muito importante da palavra de Deus para as nossas vidas. É sobre esse tema que queremos meditar nesse vídeo e eu tenho certeza que mais uma vez Deus estará falando ao nosso coração. Queridos, quero vos convidar para lermos um versículo no texto sagrado, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 12, o versículo de número 2, onde está escrito: Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O apóstolo Paulo, aqui, ele dá uma orientação aos irmãos em Roma, orientação essa que serve para todos nós, de que eles não se amoldassem, não se conformassem com o mundo aqui pecado, sistema pecaminoso. E esse conformar, ele tem um significado no hebraico de se acomodar a um estilo ou a um padrão. No nosso português, acomodar significa se harmonizar, se adequar, se acomodar a uma situação. E de que forma, queridos, nós que fomos chamados por Cristo das trevas, do pecado para a sua luz, de que forma nós podemos agir, devemos agir, para não nos conformar, para não nos amoldarmos ao mundo? Eu vou apontar aqui pelo menos 3 situações. A primeira, baseado lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5, onde conta a história ali de 2 cristãos, Ananias e Safira, e que fizeram uma combinação, se orquestraram para poderem ganhar visibilidade perante a igreja em cima de um alicerce falso. Ou seja, eles compactuaram de mentir, enganar a liderança da igreja para obter um determinado prestígio. Aqui está uma forma de conformar com o mundo, quando a pessoa compactua com o pecado. Safira, ela poderia perfeitamente, conhecendo os princípios que estavam sendo ensinados pelos apóstolos, não concordar com a atitude de Ananias. Entretanto, lendo o capítulo 5, você vai observar que ela concorda e leva adiante aquela mentira. A Igreja de Cristo, ela é regida pelo Espírito Santo. O Espírito Santo não permite que a sua igreja seja enganada. E o que foi que aconteceu? Ananias primeiro e ela após, 3 horas após, todos dois tiveram a sua vida ceifada. Perderam a sua vida porque compactuaram com o pecado. Seja um familiar seu, seja um amigo seu, seja um irmão, até um irmão em Cristo, você não deve negociar os seus valores. Você não deve compactuar de forma nenhuma com aquilo que é errado, sabendo que, se compactua, você vai estar se amoldando ao padrão mundano. Outra forma bíblica de nós não nos conformarmos com este mundo, nós podemos tirar o exemplo lá no 2º livro do profeta Samuel. No capítulo de número 2, dos versículos 12 até o versículo 17, lendo, você vai observar a história de 2 sacerdotes, os filhos de Eli, Ofni e Finéias. Estes 2 sacerdotes, eles se prevaleciam desse ministério para praticar crimes terríveis dentro
da casa do Senhor. E toda a congregação assistia àquilo, e inclusive chegava ao conhecimento do seu pai, o sacerdote Eli. Ele demorou bastante para tomar um posicionamento, chegando ao ponto de Deus enviar um profeta para anunciar a ele a ruína da sua casa e da sua descendência. Queridos, quando nós nos omitimos em relação ao pecado, quando nós está no nosso domínio, e aqui eu quero abrir um parêntese, aqui eu não estou dizendo que nós devemos sair denunciando o pecado dos outros, até porque nós não devemos julgar ninguém. Mas aquilo que está no seu alcance, no seu habitar, você não deve se omitir. Você pai, você mãe, você filho, você irmão, dentro do sistema da sua família, dentro da sua organização familiar, todas as vezes que você perceber que uma situação está fora do padrão, que aquilo é algo que desagrada a Deus, você não deve se omitir. Omitir de quê? De dar uma palavra de exortação, porque o amor, ele também exorta. Uma palavra de orientação, de aconselhamento, para que aquela pessoa próxima a você, como foi o caso de Eli e seus filhos, não venha acabar se perdendo por falta de uma palavra. Então, quando nós nos omitimos em relação ao pecado, está no nosso alcance, é possível nós darmos uma palavra de orientação. Lembre-se, orientação, não condenação. Jesus não veio condenar, Jesus veio salvar. Eu e você, nós também não temos o papel de juízes, mas todas as vezes que pudermos dar uma palavra de orientação para levar alguém a sair do caminho da escuridão, do abismo, para o caminho da luz, nós devemos fazer sim, porque se nos omitirmos, estaremos nos amoldando aos padrões deste mundo. Não é assim? As pessoas veem e fazem vista grossa, fazem de conta que nada está acontecendo e depois colhem frutos terríveis. Mas isso não vai chegar para mim. Chegou para os filhos de Eli e chegou para ele também. Que Deus nos dê a sabedoria para podermos agir nessas situações. E mais um exemplo que eu quero dar está lá no livro de Juízes, Juízes capítulo 17, os versículos de 1 a 4, onde fala a história de Mica. Mica, ele roubou umas moedas de sua mãe, e depois veio confessar a ela o que tinha feito, e ela ignorou aquilo que ele tinha, o erro que ele havia cometido, não é? E ainda incentivou-se: não, meu filho, não tem problema não, eu ia lhe dar aquele dinheiro mesmo para você fazer alguma coisa. Que absurdo. Queridos, que absurdo. A que ponto, além de se amoldar, ela incentivava a prática do pecado. E sabe o que Mica fez? Pegou aquele dinheiro roubado que ele trouxe para devolver e fez um ídolo para adorar. Ainda se iniciou na prática da idolatria. Cuidado, nós devemos ter muito cuidado para não incentivar o pecado. Esse é o estágio mais avançado de quando estamos conformados com esse mundo. Vemos as coisas erradas, concordamos, nos omitimos e, por fim, acabamos até incentivando a prática do mal. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida, que nós não venhamos a nos conformar com este mundo, reconhecendo diariamente que somos falhos. Somos dependentes de Deus, precisamos dele. O que nos sustenta, o que nos mantém firmes é a misericórdia do Senhor.
todos os dias ela se renova na nossa vida. O que seria de nós se não fosse as misericórdias de Deus? Por isso, não devemos nos curvar ao pecado, não devemos nos conformar com aquilo que está à nossa volta, com o sistema pecaminoso. Não devemos compactuar, não devemos nos omitir e muito menos incentivar. Pelo contrário, vamos dar bom testemunho de Cristo e vamos procurar viver uma transformação, mente renovada, coração transformado, procurando fazer aquilo que agrada a Deus. Que Deus abençoe a minha e a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que o Espírito Santo ele nos ajude a vivermos em conformidade com a sua palavra. Deus te abençoe.